Mas hoje há a degeneração do conceito de família. E muitos pais, na verdade, jogam no ombro da escola para fazer tudo aquilo que não se faz em casa, que é ensinar valores, tal. Como é que o senhor vê hoje a formação educacional das pessoas com essa família em crise? Como é que nós vamos resolver esse paradoxo? Você tem toda a razão. Antigamente, a família transmitia, era a primeira escola, né? E porque, de fato, os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, né? Então, os pais transmitiam os seus próprios valores dos seus antepassados aos seus filhos. Com essa crise do nosso tempo moderno, acontece que os pais já não têm esses valores para transmitir aos filhos, ou não têm autoridade, às vezes têm medo de dizer não aos filhos. É um problema sério hoje em dia da formação dos nossos jovens, não são educados para a frustração. Os pais querem que o filho triunfe tudo e sempre, que tire todos os obstáculos da frente deles. Então, claro, ele vê que na realidade a vida não é assim, a vida não é um mar de rosas, né? A gente encontra dificuldades de qualquer modo. Então, eu tenho visto nas escolas que eu visito, acompanho e converso, que hoje em dia a escola tem que se preparar mais profundamente ainda, porque ela não tem apenas que educar os alunos, mas ela tem que formar os próprios pais desses alunos, né? Porque às vezes os pais não têm estrutura humana, ou porque a família não está bem estruturada, ou porque eles não receberam essa transmissão de valores dos seus pais, né, dos avós, dos alunos. Então eles precisam ser ajudados. E as escolas têm feito isso, né? Na medida do possível, têm feito isso porque sentem que é uma necessidade, porque tem que também reunir os pais, tem que fazer formações específicas sobre questões que acontecem na vida diária da escola, né? Tem que fazer um acompanhamento. Tem escolas que fazem entrevistas personalizadas com os alunos e com os pais desses alunos. Esse seria o ideal, né? Porque acompanham periodicamente o aluno, chamada preceptoria, né? É a chamada educação personalizada. E, ao mesmo tempo, tem encontros bimestrais, por exemplo, com os pais, para trocar impressões com os pais sobre os seus filhos, né? Sobre o direcionamento que eles estão dando na formação desses filhos, para que haja uma harmonia entre o que a escola propõe e o que os pais também exigem dentro de casa, né? Tem que haver uma sintonia, porque se a escola vai por um caminho e os pais vão para o outro, aí a criança fica perdida, né? Fica perplexa, não sabe, obedeço os pais ou obedeço a escola. Então, a escola hoje em dia tem que se aprimorar para aprender, além de formar os alunos, formar os pais, né? E também, claro, é um âmbito em que a educação hoje em dia tem que se especializar mais, são os componentes socioemocionais, né? A gente encontra tanto pais como alunos com falhas emocionais muito graves, né? Os motivos vão variados, não existe uma razão única, né? Como eu falei, a vida do contato com a tecnologia, a vida muito apressada, muito estressante, vai produzindo essa fratura na formação, né? Também a pandemia deixou marcas que ainda hoje se notam, né? De alunos que perderam o contato com os colegas, com os professores, e hoje trazem traumas provenientes daí. E, além disso, também tem surgido uma coisa constante, notória, com muito mais frequência, alunos com laudos de distúrbios neurológicos, né? Mas então, esses transtornos mostram que hoje a escola tem que zelar não só pela educação formal, mas também pela formação do indivíduo e pela formação dos pais. É isso que você estava falando, né? Isso. Agora, algo que me parece que, além desse problema da família, na educação, ultimamente nós perdemos um pouco o elo com o que a gente chama das humanas, né? Parte da educação clássica era estudar filosofia, história,
retórica, poesia, literatura, e essas coisas são importantes para entender melhor a dimensão da humanidade de cada um. Né? Isso é verdade. E com o empobrecimento disso, ou até com uma certa ideologização que trouxeram para esses temas, parece que a gente não está ensinando os jovens mais na escola a pensar, até o pensamento crítico, a questionar, a saber olhar a questão sobre vários prismas, né? Como é que o senhor vê essa deficiência dos estudos das humanas e como que, vamos dizer, a filosofia cristã, os valores cristãos podem ajudar a suprir parte disso que se perdeu ao longo do tempo? A gente vê na escola hoje em dia uma preocupação que é preparar os alunos para os vestibulares. Preparar para as provas, e os pais, quando vão matricular a criança na escola, já perguntam qual foram os resultados do Enem, né? Então, há uma preocupação imediata, direta das escolas, de preparar bem seus alunos para desempenharem com sucessos os seus exames vestibulares. Então, eles se concentram naquilo que vai ser exigido lá na frente, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem toda a razão. Para conseguir uma formação integral, né? Uma formação integral, ela não quer dizer que é manhã e tarde, do dia inteiro, não é integral no sentido de período integral. É a formação que aborda todos os aspectos da pessoa humana, né? Claro, os aspectos acadêmicos, de conteúdos, mas também a convivência dentro de sala de aula, pressupõe também a abertura aos valores, não é? As questões do sentido da vida, por exemplo. Eu penso que é um tema muito vivo e que os alunos são muito sensíveis. Se a gente coloca e começa a perguntar sobre isso, né? Porque, de fato, se a gente perguntar, bom, qual é o sentido da vida? De onde eu venho? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? As perguntas fundamentais, né? E se a gente faz essas perguntas, a gente vai ver que é preciso um recurso a uma transcendência. Alguém pensou em mim, né? Eu sempre, quando falo nas salas de aula com os alunos de 8º, 9º ano, eu pergunto sobre isso, né? Você fala para eles assim, olha, pensa o seguinte, nenhum de vocês, nem eu, escolhemos nascer nesse momento que nós nascemos. Nós podíamos ter nascido há 500 anos atrás, ou só daqui a 200 anos, né? Poderíamos ter nascido em outro país, em outro lugar, né? Nossa família poderia ser outra, podemos falar outra língua. Alguém decidiu isso por nós, né? Nós não escolhemos nem os nossos pais. De repente, quando chegamos, nós já estávamos dentro de uma casa, né? Então, alguém escolheu isso para nós, né? Alguém pensou em nós, né? E aí, quando eu falo disso, eu falo, olha, quem vai ser essa pessoa? Quem é capaz de fazer isso para todos os mundos? Se nós não recorrermos a Deus, nós não vamos encontrar uma resposta, né? E essas são perguntas filosóficas, não são perguntas religiosas, né? Os filósofos, os bons filósofos, Santo Agostinho, Aristóteles, etc., também chegaram a essas questões, a se colocar essas questões e a procurar respostas. O próprio Aristóteles chegou a uma noção de Deus, Deus único, Deus uno, né? Um Deus muito parecido com o Deus das religiões monoteístas, né? E um Deus todo-poderoso, um Deus sapientíssimo. Então, é uma pergunta filosófica que se nós só recorrendo às humanidades, né, nós conseguiríamos uma resposta. E sem resposta a essas perguntas, de fato, nós andamos perdidos, nós andamos assim, sem saber o que nós temos que fazer, né? Então, eu penso que você tem toda a razão, é preciso investir nisso e procurar a verdadeira formação integral dos nossos alunos, formar como pessoas, né? Formar como... E eu sempre insisto isso, especialmente nas escolas católicas. Eu visito continuamente as escolas de São Paulo, especialmente, e eu digo isso para eles, olha, o diferencial da escola católica é precisamente esse. A escola ela pode dar a mesma formação que os outros colégios para preparar os alunos para os vestibulares e terem sucesso na carreira profissional que eles escolherem. Mas eu digo que lá na frente, quando estiverem já no pleno exercício da atividade profissional,
os valores que eles aprenderam a conhecer e a praticar na escola, esses que vão fazer a diferença, né? Valores como poder conviver com pessoas que pensam de modo diferente, dialogar com essas pessoas, sem fugir, sem considerar as pessoas que pensam diferente como nossos inimigos, né? Saber dialogar, argumentar, ouvir o argumento de outra pessoa, né? Saber ter sintonia com as pessoas mais necessitadas da sociedade. As escolas católicas, com frequência, elas realizam atividades de voluntariado, né? Os alunos vão, por exemplo, passar uma tarde num asilo de velhinhos, acompanhar os velhinhos, conversar com eles, ou vão visitar um hospital onde há, sei lá, crianças com doenças graves. Eu recomendo fazer isso com frequência, porque isso deixa uma marca muito grande no coração deles, né? Eles pensarem, olha, eu tenho uma família, eu tenho capacidade de estudar, eu estou numa boa escola, eu sou uma pessoa privilegiada, né? Eu conheci e vejo outros aqui que têm uma doença grave que não estão podendo estudar como eu estou estudando, né? Ou eu recebi dos meus pais tudo que eu tenho, então, às vezes eles têm contato também com crianças de classes desfavorecidas. Isso também marca os alunos, né? Então, eu recomendo que eles façam isso. Inclusive, por exemplo, quando fazem coletas de alimentos ou de brinquedos para famílias necessitadas, eu recomendo que as crianças, os alunos, vão pessoalmente entregar os brinquedos para outras crianças pobres, para ter esse contato humano que é muito importante, né? Porque isso, eu penso, contribui para essa formação integral. A pessoa ter uma consciência de sociedade, de sentir a responsabilidade pela sociedade, né? Então, lá na frente, na vida profissional, aqueles alunos que conseguiram interagir assim com seus colegas durante o colégio, conseguiram ter contato com as pessoas mais necessitadas, eles vão ter mais facilidade até para progredir na vida profissional. No caso, o senhor disse que visita muitas escolas católicas na cidade de São Paulo, né? Como é que o senhor percebe a formação do professor? Nós falamos da formação dos pais, nós falamos das formações das crianças e dos jovens, mas também tem a formação do professor. Existe algum programa feito para a formação desses professores que atuam nas escolas católicas? Olha, você tocou um tema muito vivo e eu tenho até a alegria de dizer para vocês. No ano passado, nós, no Vicariato para a Educação da Universidade, que depende da Arquidiocese, nós estamos questionando sobre essa questão, a formação dos educadores, né? das escolas. Claro, cada escola tem o seu plano de formação, fazem semanas pedagógicas, reuniões, etc., né? Mas nós sentimos a necessidade de montar uma estrutura, a gente chama, e foi criado um núcleo para a formação continuada de profissionais da educação, uma parceria entre o Vicariato para a Educação e a Universidade e a Fundação São Paulo, que é a mantenedora da PUC, né? E com isso nós constituímos esse núcleo, então são 5 profissionais, são remunerados, trabalham cada um em um âmbito, né? No âmbito de gestão escolar, no âmbito pedagógico e no âmbito pastoral. E nós estamos organizando muitas atividades ao longo de todo esse ano, 2025, já organizamos vários encontros formativos para tanto dirigentes de escolas, como coordenadores e como professores, que têm contato assim, direto com os alunos, né? E abordando diversos assuntos que são do dia a dia da escola. Por exemplo, alunos com dificuldades de aprendizagem, né? Que métodos que são mais eficientes, questão de atendimento das famílias, acompanhamento dos pais, como receber os pais, como abordar os pais. Não se pode considerar os pais como inimigos da escola, os pais têm que estar integrados na escola, os pais têm que estar participando das atividades das crianças, né? Também essas questões que são mais delicadas hoje em dia, como questões de gênero, né? Que estão no dia a dia, então procurar as orientações. Existem documentos do magistério da igreja que têm orientações muito claras sobre essas questões também, né?
que estão surgindo por aí. Então, nós estamos oferecendo esse tipo de formações, inclusive fizemos 2 encontros presenciais com um grupo grande de diretores, de reitores de universidades católicas, de diretores de escola, professores, etc., para abordar esses assuntos. Chamamos alguns profissionais especialistas em alguma área, né? Então nós estamos oferecendo essas formações. Hoje em dia também com a internet a gente pode chegar mais longe, né? Sim. A gente não só atinge os professores daqui da cidade de São Paulo, mas a gente atinge do estado, até de fora de São Paulo. A nossa ideia é precisamente essa, é de fazer esse núcleo de formação continuada, porque os professores têm que estar sempre se aprimorando, como qualquer profissional tem que estar se atualizando. O profissional não pode parar na vida, o professor não pode dar a mesma hora igual a 20 anos, ele tem que... Aliás, hoje em dia a internet está ajudando muitos professores a melhorarem, porque o professor ele chega na aula e começa a falar uma coisa, o aluno vai lá no Google e fala, professor, essa data que o senhor falou não corresponde. Então o professor tem que estar muito preparado para poder atender a demanda dos alunos em sala de aula, né? E essa demanda cada vez maior por escolas católicas, por que pais estão redescobrindo a religião como uma coisa importante e querendo fazer com que seus filhos estudem escolas católicas? É isso mesmo. Esse é um fenômeno muito interessante e muito atual, especialmente no nosso país, né? Eu penso que ele é natural também, né? É natural e, aliás, é um direito, né? Isso tá reconhecido até na Constituição brasileira, fala que a educação é tarefa da família, da sociedade e do Estado, da família também, né? A própria Santa Sé, o Concílio Vaticano II, a declaração sobre a educação, chama Gravissimum Educationis, que fez 60 anos agora, em outubro, também fala que os pais são os principais educadores dos filhos, eles têm direito de transmitir aos filhos a educação que eles desejam, segundo os seus próprios valores, né? Isso é um direito natural, esse é um direito de todos, não é só dos católicos, né? Os judeus fazem isso, os adventistas fazem as suas escolas, os presbiterianos, assim por diante, né? Os islâmicos. Então, a igreja, já há muitos séculos, né, tem grandes nomes na educação, tem São João Bosco, tem João Batista La Salle, tem o Marcelino Champagnat, né, que formaram escolas que são conhecidas e tradicionais, estão estendidas pelo mundo todo, né? Mas nós estamos notando hoje em dia, isso que você acabou de mencionar, que pais de família querem formar escolas praticamente para os seus filhos, né? Então, isso tem acontecido, não ainda é um fenômeno de massa, mas é um fenômeno que a igreja tem visto com atenção, né, para receber essas famílias, né, e dar um apoio, claro, porque esses pais precisam formar-se, não só pedagogicamente, mas espiritualmente, né, para transmitir os seus valores aos filhos. Então a igreja também tem que ajudar nesse sentido de formar esses pais para que eles possam criar essas escolas. Tem surgido aqui em São Paulo, em muitos lugares do Brasil, né? Às vezes são escolas de famílias que se reúnem, sem um vínculo maior do que ter a mesma fé, mas também existe esse fenômeno das novas comunidades, que é um fenômeno recente da igreja, especialmente do Brasil, né? Novas comunidades, são grupos de famílias que montam uma comunidade e que se reúnem e querem educar bem os seus filhos, e em geral tem muitos filhos, né? E muitas dessas comunidades também estão promovendo escolas para os seus filhos, escolas com um espírito cristão católico. Isso é um fenômeno. Eu vejo que essas comunidades vão se criando, não é só para tomar conta da educação das crianças, mas para que tenha um convívio rico e dentro dos valores comuns. Isso, não é? Isso mesmo. No fundo, se a gente for pensar, o país, como é que surge uma nação, né? A nação surge a partir das famílias. A família é a célula mãe da sociedade, né?
você começa um grupo de famílias que moram em determinado lugar, que começam a se unir, porque tem uma série de assuntos que tem que resolver, né? É interessante, a sociedade ela existe a partir da família. O Estado vem a servir também a sociedade, servir a família. A gente nunca pode perder de vista que a prioridade é a família, né? O Estado está a serviço da família, a serviço da sociedade, né? Dos requisitos, das necessidades que as famílias têm. Então, esse fenômeno que tem acontecido é exatamente esse. As famílias querem se unir precisamente para preservar os seus filhos também de influências negativas, porque os filhos, eu sempre digo isso, às vezes tem famílias de pais que ficam muito preocupados e ficam sem explicação por que às vezes eles deram uma educação muito boa para os seus filhos e de repente os filhos andam por caminhos completamente alheios ao que aprenderam em casa, né? Porque os filhos, eles são filhos dos seus pais, mas também são filhos da sociedade e do mundo. Eles andam pelo ambiente, né? Então, esse ambiente, que se ele não é positivo, ele pode influenciar negativamente os filhos, né? Agora, se eles têm uma formação muito sólida, eles vão saber reagir bem, né? Eu sempre penso assim, às vezes os filhos não sabem explicar por quê, mas eles falam, meu pai não gostaria de que eu fizesse isso aqui, né? Minha mãe não acharia bom fazer o que esse meu colega está me convidando para fazer, entendeu? Eles têm aquela sensação de que alguma coisa aqui não está de acordo com o que nós aprendemos em casa, né? Então essa é a formação que os pais têm que dar, né?